Olá, meus irmãos. Eu convido os irmãos a lerem comigo o versículo 12 de Provérbios, capítulo 31. Provérbios, capítulo 31, versículo 12. Diz assim, meus irmãos, a palavra do nosso Senhor. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Vamos ler novamente? Diz assim: ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Nós temos aqui, meus irmãos, a palavra de Deus falando da mulher virtuosa. No versículo 10 diz assim: mulher virtuosa quem achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, assim ele não necessitará de despojo. Então o versículo que nós lemos: ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Esse versículo eu gostaria de tirar como a base da nossa meditação nesta noite de quinta-feira, como nós temos falado, irmãos, sobre o bem, a busca do bem, a manifestação do bem, a prática do bem nesses dias, nesta semana, exatamente aplicando a esse período tão difícil que nós estamos vivendo. Como eu falei até ontem, né? Nós devemos praticar o bem sempre, mas esses dias são dias assim tão complicados, tão difíceis, quando realmente nós precisamos tanto do bem sobre nossas vidas e os outros também precisam. Nós precisamos ajudar as pessoas. Então, meus irmãos, é por isso que eu estou realmente meditando nesse assunto também, não é? Aplicando especialmente a este momento de nossas vidas. E eu queria agora usar este verso, irmãos, e este exemplo maravilhoso da mulher virtuosa, que é descrito a nós aqui do verso 10 até o verso 31 desse capítulo tão precioso, né, de Provérbios, finalizando o livro de Provérbios. Então nós temos, meus irmãos, esta mulher aqui, que é um exemplo de prática do bem, e portanto nós podemos usar o exemplo dela, não somente as mulheres, para ajudar as nossas irmãs a serem mulheres virtuosas, mas também fazer uma aplicação mais geral para os homens, para todos, enfim, cristãos, para todos os cristãos, sobre como eles devem praticar o bem e, enfim, irmãos, exercer o benefício às pessoas que estão em volta de si. É isso que eu quero fazer agora. Então, fazer uma aplicação mais geral, não somente particularizar a questão às mulheres, que é primeiramente voltada às mulheres, não é, mas aplicar nesta nossa meditação de uma maneira mais geral. É interessante, irmãos, nós notarmos então alguns detalhes aqui, alguns pontos, né? Esta mulher, ela é uma mulher que ela faz bem ao seu marido, não é? Que confia nela, diz o versículo 11, o coração do seu marido está nela confiado, assim ele não necessitará de despojo, ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Essa mulher faz bem a ele, e a característica principal desta mulher tão abençoada, né, e tão abençoadora, a principal característica dela, irmãos, está no versículo 30, que diz assim: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. É uma tentação muito grande para as mulheres, principalmente para as mulheres, esse aspecto, essa tentação de valorizar a aparência exterior, valorizar a forma em que se veste, as pinturas, os adereços, os enfeites e assim por diante. E por isso a palavra de Deus coloca aqui esta verdadeira beleza e essa verdadeira virtude que não está no externo. Pedro vai dizer a mesma coisa no capítulo 3 de Pedro, Paulo também, quando fala como as mulheres devem se comportar. Então, da questão da beleza interna, da mansidão, do temor ao Senhor, não é? Que é algo de dentro, é algo do coração. Então essa mulher, a fonte, vamos dizer assim, do bem dessa mulher está exatamente em que ela prioriza as coisas certas e que ela é uma mulher que vive
desde o seu coração para o Senhor, ela teme ao Senhor, ela não é como uma mulher ímpia, ela não é, por exemplo, como a mulher do capítulo 7, que é a mulher adúltera, que ela se enfeita, que ela se comporta como uma prostituta, se traja como uma prostituta para seduzir, ela, enfim, ela exagera no aspecto externo e na sedução sexual externa, mas ela não teme ao Senhor. Essa mulher não, essa mulher é uma mulher casta, uma mulher pura, é uma mulher também que não exagera, que não coloca a sua busca e não prioriza a questão da beleza externa, mas não que ela não se enfeite, não que ela não se cuide, não é isso, mas a questão aqui é que ela coloca a ênfase no coração. Ela teme ao Senhor, a beleza dela vem do coração. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É isso que ela faz, ela teme ao Senhor, ela ama o Senhor, ela respeita o Senhor, ela é uma crente, né? Ela é uma crente, ela confia em Deus, confia no Evangelho, confia no Messias, Cristo Jesus, ela está em paz com Deus, ela ama a Deus, ela teme a Deus, ela está justificada em Cristo, ela está sendo santificada pelo Espírito Santo, ela ama a Deus e ama o próximo, ela deseja viver piedosamente, ela vive piedosamente, ela teme ao Senhor, ela honra ao Senhor, ela reverencia o Senhor, como temos aprendido ao longo de toda esta série em Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Irmãos amados, essa é a fonte do bem. Essa é a fonte do bem. Uma pessoa não poderá viver para o bem de maneira nenhuma se ela adora o Senhor, se ela, por exemplo, é alguém que prioriza as coisas externas, como as mulheres ímpias fazem, sem priorizar o interno. Esse tipo de mulher não vai fazer bem, esse tipo de pessoa, aplicando a todos os seres humanos, aos homens também, e a todas as faixas etárias, não fará bem porque não teme ao Senhor, porque vive para as coisas passageiras, para as coisas meramente externas, superficiais, passageiras e que desse mundo, dessa vida, e não para o Senhor, e não para a sua glória, não teme a Deus. Eu gostaria também de destacar um outro ponto aqui, é que a palavra de Deus, ela deixa assim bem evidente que a pessoa que teme a Deus, o Senhor a levará a cumprir o seu papel dentro da providência divina, dentro daquilo que o Senhor a chamou. A homens e a mulheres, não é? A profissionais e profissionais, a faixas etárias diferentes, a situações diferentes que nós vivemos durante a nossa vida. E tudo isso, irmãos, a talentos diferentes, enfim, e tudo isso é posto por Deus, é designado por Deus. A palavra de Deus, ela vai falar claramente dos papéis familiares, dos papéis na sociedade, dentro daquilo que o Senhor, na providência, soberanamente, Ele nos coloca. A uns seres humanos Ele fez homens, a outros mulheres, a outros Ele vai dar a paternidade, a maternidade, a outras pessoas não vai dar. Outros estão na posição de filhos, depois serão pais, né? Enfim, uns têm uma profissão, outros têm outra, mas isso tudo o Senhor, Ele está providenciando, Ele está colocando, e é nos papéis que nós faremos o bem. É interessante que aqui a palavra de Deus diz no versículo 12, ela só lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. E isso, meus irmãos, é exatamente os papéis de mulher, de esposa. Quando você lê esse texto, você percebe que essa mulher se dedica no seu papel de esposa, ela é extremamente feliz nisso, ela é dedicada nisso. Isso mostra aqui o princípio de que o bem será exercido exatamente no papel que o Senhor Deus tem nos colocado, tem nos posto na sua providência. Uma outra coisa importante aqui que eu quero destacar, meus irmãos, é que a palavra de Deus diz que ela só lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Isso significa que ela não faz bem a outras pessoas? Isso significa que ela não faz bem aos seus filhos e às outras pessoas até de fora da sua família? Não, não é isso. Mas aqui mostra a primeira pessoa que ela faz bem, que é o próximo, o mais próximo dela, que é o seu marido. Evidentemente que ela faz bem também aos filhos, é claro, é evidente. A palavra de Deus diz aqui no versículo 28, levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, e ele a louva, né?
Lá no versículo 16 diz: examina uma propriedade, adquire, planta uma vinha com fruto de suas mãos, cinge os seus lombos de força, fortalece os seus braços, vê que é boa a sua mercadoria, a sua lâmpada não se apaga. Então é uma mulher que no versículo 20 diz: abre a sua mão ao pobre, estende as suas mãos ao necessitado. Observe que ela é uma mulher que negocia com pessoas fora da sua família, evidentemente, ajuda os pobres, evidentemente, não somente de sua família, mas também de fora de sua família. Quer dizer que é uma mulher que não é que ela faça o bem só para o seu marido, ela é uma mulher que vive para o bem geral, mas a prioridade dela é o marido. A prioridade dela é o seu esposo. Por quê? Porque ele é o mais próximo dela. Ele é o próximo mais próximo dela, né? O próximo mais próximo de alguém é o cônjuge, se a pessoa é casada. Então, ou se não é casada, mas dentro das relações familiares ali, essa pessoa que ela vai cuidar mais. Por exemplo, por isso que a Bíblia diz que devemos cuidar dos nossos pais e assim por diante, dos filhos, né? Então nós temos aí que essa mulher, ela é primeiramente, né, porque ela teme ao Senhor e ela faz isso como um culto a Deus, né, cumprindo o seu papel, que já vimos aí anteriormente, e primeiro ela vai cuidar do seu marido. Então, fazer o bem é cuidar daquela pessoa, primeiramente aquela pessoa que é a nossa mais próxima, né? Isso aí dentro dos papéis. Maridos, por exemplo, qual é o mais próximo dele? A sua esposa, né? Os filhos, né? Solteiros, seus pais, os pais, depois dos seus cônjuges, aí são seus filhos. Então, em primeiro lugar, família. Primeiramente, cuidar da própria família, da própria casa. Fazer o bem, primeiramente, é exercer o seu papel familiar e cuidar da família. Mas isso não significa que não vá se exercer o bem às outras pessoas, muito ao contrário também. E aqui eu entro no meu outro aspecto. É que quando a pessoa cumpre o seu papel familiar, e o seu papel ali de fazer o bem, em primeiro lugar, o próximo mais próximo, e então se distanciando até aquelas pessoas que não são tão próximas assim, quando a pessoa faz isso, aí que ela vai fazer bem realmente às outras pessoas, né? Eu já tive a oportunidade de conversar sobre isso com os irmãos da congregação, com vocês, meus irmãos, e nós já lidamos, por exemplo, com a questão de Efésios capítulo 5, verso 18, com Paulo, ele coloca ali os papéis familiares. Eu já tive a oportunidade de afirmar aos irmãos que um pai só é bom pai se ele for primeiro um bom marido. Uma mãe só é uma boa mãe se ela for primeiro uma boa esposa. Podemos dizer também que um trabalhador só é bom trabalhador se ele for primeiro um bom esposo e um bom pai, né? E assim por diante, ou seja, porque são essas escalas, vamos dizer assim, esses níveis de proximidade de um homem que mostram se ele realmente teme a Deus e se ele realmente vive para o bem. Porque se um homem vive para o bem de outro lado de fora, mas destrói a sua família, evidentemente que isso é uma contradição. Não é viver para o bem, não é um profissional competente, mas que não cuida da sua família. Realmente aí é uma contradição. Não é realmente viver para o bem. Viver para o bem, em primeiro lugar, exercer esse papel benéfico para aquele que é mais meu próximo. E assim por diante eu vou. Uma família bem estruturada será uma bênção para a igreja, que será uma bênção para a sociedade. Uma igreja só é realmente saudável e só é realmente uma igreja verdadeira, genuína, cumprindo seu papel, se aqueles membros estão constituindo ali famílias edificadas. Inclusive Paulo orienta isso para os homens, não é, que vão exercer ali a função de presbítero. Observe, por exemplo, só para eu confirmar aqui com os irmãos que eu estou falando, um texto até que eu coloquei no grupo, que nós estamos colocando, lendo sequencialmente esses dias no nosso grupo da congregação, 1 Timóteo, e observe como Paulo diz aqui, 1 Timóteo, no capítulo 3, sobre as qualificações do ministro. Ele diz assim no versículo 4, que governe bem, 1 Timóteo 3,4, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Percebe? Então, para que se cuide da igreja, tem que primeiro cuidar-se prioritariamente da casa. Ou seja, é na medida que a pessoa faz bem aos seus mais próximos que ela de fato fará bem. Irmãos, uma família destruída é um problema para a sociedade, para a igreja e para a sociedade.
né? Então, uma família bem fundamentada, bem estruturada, quando a pessoa opera o bem na sua família, ela está, na verdade, operando o bem social. Ela está preparando homens e mulheres para o mundo, para exercerem o ser sal e ser luz no Evangelho de Cristo para o mundo. Então, esse é realmente exercer e viver para o bem. Isso envolve, eu queria concluir com esse ponto, irmãos, os aspectos de praticar o bem, os aspectos materiais, emocionais e espirituais, não é? Nós observamos que, em primeiro lugar, esta mulher aqui, ela é citado, busca lã, trabalha de boa vontade com as suas mãos. Como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão, levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa, distribui a tarefa das servas, examina uma propriedade, adquire, planta uma vinha com o fruto de suas mãos, cinge os seus lombos de força, fortalece seus braços. É uma mulher que cuida de toda a questão material da sua casa. É uma mulher zelosa, é uma mulher em que ela é uma boa administradora, não é? Esta mulher, meus irmãos, ela cuida da parte material. Exercer o bem é ser cuidadoso na parte material. Em segundo lugar também, ela é uma mulher que cuida do aspecto emocional também, porque veja o que a Bíblia diz no versículo 21, não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata, faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Ela é uma mulher prudente, ela é uma mulher cuidadosa, ela é uma mulher organizada, portanto, ela evita ansiedades, temores desnecessários. É uma mulher que produz também, podemos dizer assim, portanto, que cuida da parte emocional da sua família, fazer o bem também nesse sentido. Então, veja, material e emocional. Mas o que vai fundamentar tudo isso é a questão espiritual. Veja a palavra de Deus diz no versículo 26, abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Acima de tudo, é uma mulher que teme a Deus, né? A primeira coisa que nós falamos, e consequentemente ela fala a palavra de Deus. Fazer o bem, portanto, prioritariamente, na verdade, é temer a Deus e espalhar a palavra de Deus, e isso vai organizar a parte material e a parte emocional, porque aquele que teme a Deus será zeloso na parte material, cuidará da necessidade da sua família, ajudará o próximo, será generoso. Ela é uma mulher generosa, né? Versículo 20, abre a sua mão ao pobre, estende as suas mãos ao necessitado. Será essa pessoa também que teme a Deus, que vai organizar a sua vida confiantemente, descansando no Senhor, sem temer o futuro, como diz lá, por exemplo, meus irmãos, o texto de 1 Pedro, no capítulo 3, um texto também muito precioso, sobre esse tipo de mulher virtuosa, né? Esse tipo de mulher temente a Deus. A palavra de Deus diz aqui em 1 Pedro, no capítulo 3, as seguintes palavras, meus irmãos. Vamos observar aqui. Diz assim a Sagrada Escritura, no capítulo 3, no versículo 6. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem, não temendo nenhum espanto. Uma mulher confiante, uma mulher que não precisa temer nada, porque Deus está cuidando dela. Essa questão psicológica, emocional, de fé, de paz, de tranquilidade, irmãos amados, como isso vem do temor do Senhor, da palavra de Deus, da fé, no conhecimento do Senhor, no amor ao Senhor. Fazer o bem é isso, fazer o bem é isso. E o detalhe que organiza todos esses aspectos, tanto espiritual como emocional, como físico. Ela não é preguiçosa. A palavra de Deus diz no versículo veja só o que diz aqui no versículo 15, levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa, distribui a tarefa das servas, examina uma propriedade, adquire e planta uma vinha com fruto de suas mãos, cinge os seus lombos, fortalece seus braços, vê que é boa a mercadoria, sua lâmpada não se apaga de noite, estende as suas mãos ao fuso, as suas mãos pegam na roca, abre a sua mão ao pobre, estende as suas mãos ao necessitado. Veja como ela é uma mulher trabalhadora. Não teme a neve na sua casa, porque todos da sua família estão vestidos de escarlata. Faz para si coberto de tapeçaria. Seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido, diz aqui, seu marido é conhecido nas portas, senta-se entre os anciãos da cidade. Faz panos de linho de fino e vende-os, entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são seus vestidos, e se alegra
se alegrará com o dia futuro. E olha aqui mais uma vez na questão emocional, né? Abre a sua boca com sabedoria, a lei da beneficência está na sua língua, está atento ao andamento da casa. Ela é uma mulher trabalhadora. Aí encerra o trecho dizendo assim, né? Não come o pão da preguiça. Essa mulher não é preguiçosa. Eu já tive a oportunidade de mostrar aos irmãos que a preguiça não é neutra. Citando a série de estudos maravilhosos, 6 sermões contra a preguiça, que eu sempre indico, do pastor Tiago Cavaco, não é? Não é neutra a preguiça. A preguiça é deixar de fazer o que é certo e, portanto, produzir o mal. É não cuidar da parte material, não cuidar da parte emocional, não cuidar da parte espiritual. Produz o mal. Mas quem faz o bem, que não deixa crescer o mal, não é, veja só, preguiçoso. Não é preguiçoso. Ele é alguém que busca a Deus, que teme a Deus. Ele é alguém que cuida dos seus afazeres domésticos e dos seus outros trabalhos, cuidando da parte material, e é alguém também que cuida da questão emocional. Meus irmãos, como essas coisas são importantes, não é? Nesses dias de pandemia. Que vivamos assim, que vivamos para o bem, temendo ao nosso Deus, cuidando do nosso próximo mais próximo, cumprindo o nosso papel, zelando, trabalhando, meus irmãos, enfim, para o bem da nossa família prioritariamente, mas também da igreja e também dos de fora, e que possamos, irmãos, fazer isso a nível espiritual, primeiramente, emocional também e material, sem comer o pão da preguiça, mas exercendo o papel com temor do Senhor. Isso com certeza vai fazer toda a diferença nesses dias difíceis, irmãos, onde pessoas estão aflitas, onde pessoas também estão sem pão, onde pessoas, acima de tudo, estão necessitadas da tão bendita palavra de Deus, que é a nossa única esperança. Que Deus nos dê graça para que nós possamos levar a essas pessoas a santíssima, bendita palavra de Deus e ajudá-las também materialmente e emocionalmente, fazendo bem para a glória de Deus, honrando ao nome do Senhor e beneficiando os próximos. Que assim seja. Vamos orar? Abençoa-nos, Senhor, nos fortalecendo cada dia mais na prática do bem, nesses dias difíceis e por toda a nossa vida, para a Tua glória, para o benefício do próximo, em Cristo Jesus. Que muitos se convertam através da nossa vida, que muitos sejam ajudados e beneficiados, que vivamos tão somente para o bem. Que assim seja em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce comunhão, consolação do Espírito Santo, seja com todos os meus irmãos hoje e sempre. Tenha uma abençoada noite em Jesus Cristo, nosso Senhor. Até, irmãos.